A máfia japonesa. Violenta. Marcada. Estive em muitas brigas, pequenas e grandes. Agora, Corpo Marcado revela os significados das imagens que cobrem seus corpos. Esta é a borboleta do inferno que eu coloquei para poder abrir minhas asas no inferno. A tatuagem explica um código que é tanto implacável e brutal. Você pega uma pistola ou algo e vai em direção a outra gangue para matar alguém. Corpo Marcado. Morte da Yakuza. Por séculos, subculturas descendentes de guerreiros antigos para fora da lei tiveram que se organizar em torno de símbolos pintados em suas peles. 80 mil membros. A Yakuza é o maior sindicato do crime no mundo. Dizem que não existe campo de negócios que a Yakuza não esteja envolvida no Japão. Eles infectaram todos os aspectos da sociedade japonesa, tanto ilegal como legal. Desde grandes executivos a astros de cinema, animadores, cantores, na verdade, controlam a versão japonesa de Hollywood. É como uma volta à América dos anos 50. Como a máfia italiana, os que são escolhidos se comprometem completamente, fazendo um juramento de honra. É como entregar a vida ao diabo. Nenhum grupo criminoso no mundo é mais identificado com tatuagens como a Yakuza. A marca registrada deles é o corpo todo coberto de tinta. Quando os japoneses veem tatuagens, pensam em Yakuza. Yakuza igual pessoas tatuadas. Osaka, o centro comercial do Japão. Aqui nada se faz sem a Yakuza. Isto é um dragão. Dragões há muito tempo significam sucesso. Horizen tatuou a Yakuza. Para ter o corpo tatuado, você precisa de resistência. Machuca e você sangra e não há retorno. Horizen cresceu à parte do submundo do crime. Eu nunca vi meu pai diferente porque ele era da Yakuza. Ele era meu pai e era isso que importava para mim. Quando Horizen tinha 12 anos, seu pai morreu em um horrível acidente de carro. Como eu era o filho mais velho, eu me tornei o chefe da casa. Comecei a trabalhar e fiz o melhor para levar dinheiro para minha família. Eventualmente, ele ficou atraído pela Yakuza. Teve um homem que me ajudou muito, e ele era da Yakuza. Eu comecei a andar com ele. Comecei a ajudá-lo e nos tornamos íntimos. Por ele, eu me juntei à organização. E este foi o começo. Horizen aprendeu rápido o que era ser membro da Yakuza. Não posso falar pelos outros, mas eu usei a violência. Nós íamos para pachinko e lugares que jogam tabuleiro para coletar dinheiro. Era o nosso trabalho. O corpo de Horizen foi coberto de tinta. Talvez só um entre 100 chegasse ao ponto de tatuar atrás dos joelhos. A área atrás dos joelhos é um emaranhado de nervos sensíveis, ou seja, é um dos lugares mais doloridos para se tatuar. Isto é um tigre. Isto é um dragão. Isto é um fudomio. Você pode ver o fogo ao redor dele. Fudomio literalmente significa o imutável. Este é o guardião dos tesouros budistas. E também um espírito bravo que destrói coisas do mal, obstáculos e qualquer coisa no seu caminho. Um tipo de divindade vingativa. E essa ferocidade, claro, apela para a Yakuza. Este é o modo tradicional que as tatuagens devem estar. Assim que estão no seu corpo, estão vivas.
Como tatuador, Horizon tem um relacionamento único com os homens que ele tatua. A Yakuza geralmente permite ao artista a escolha dos desenhos que vão decorar permanentemente o corpo deles. Eles gastam muitas horas para terem o corpo coberto. Se você é um tatuador artista, é praticamente certo que você se filia a uma gangue. Do contrário, você sofre consequências. Akihito Ikeuchi juntou-se à família quando tinha 18 anos. Ele foi até Horizon quando chegou a hora de cobrir seu corpo. As tatuagens de Ikeuchi o marcam como sendo da Yakuza. Ele deixou uma faixa sem adornos no meio. O meu estilo é Munewari. Como as tatuagens são tabu no Japão, geralmente ficam escondidas. A pele limpa no meio do peito do homem marcado permite disfarçar quando ele está com o tradicional kimono. Também há uma função prática. Dessa maneira, você tem uma área para suar. Se não deixar uma área para a pele respirar, isso é muito, muito ruim para o fígado. Como a maioria, Ikeuchi começou de baixo na hierarquia da gangue. Quando você decide se juntar à Yakuza, você se torna como um soldado no exército. Você passa por um ritual japonês que é de troca de xícaras de saquê com o chefe. Então ele diz, de agora em diante, sou seu pai e você é meu filho. Existem 22 grandes grupos de Yakuza, cada um com uma estrutura organizada e regimentada. Os grupos de Yakuza são estruturados como uma família. Bem no topo nós temos o Oyabun. Um Oyabun significa a figura paterna. E cada um abaixo do Oyabun faz um juramento de lealdade a ele, e eles se tornam seu Kobun. Basicamente seus filhos. E dentro dos Kobun vão existir irmãos mais velhos e irmãos caçulas. Presidente da empresa no topo, vice-presidente, diretor, depois gerente. Há milhões de homens, e os homens embaixo nunca verão o sol. O jovem Ikeuchi se frustrou rapidamente com a ordem rigorosa. Não é permitido responder para um soldado. Quando eles te pedem para ir pegar cigarros, você tem que ir e pegar. Nos jogos de tabuleiro, eu tinha que despejar o chá. Eu tinha de trocar os cinzeiros nos jogos de carta. Minha ideia de Yakuza era de um cara que andava se gabando pelas ruas com garotas em seus braços. Mas eu apenas segurava chá e surrava aos outros. Ninguém me mandou fazer tatuagens. No começo, quando eu olhava para as pessoas tatuadas, eu queria ter mais que elas. Basicamente, eu queria me aparentar melhor que os outros, tendo mais tatuagens. O tradicional método japonês de tatuagem é chamado de tebori. Este estilo leva anos para completar. Feito à mão com agulha de aço enrolada na ponta de um bambu, um processo doloroso e bem lento. Você é gravado com agulhas. Não importa em que parte do corpo se faz, para ser honesto, você sente dor. Eventualmente é como uma competição para ver o quanto você aguenta. Ikeuchi quer que suas tatuagens sejam feitas no velho estilo, usando mais vermelho e preto. O vermelho é tradicionalmente feito com a mistura de sulfato de ferro e vitriolo verde, ambos tóxicos. Isso significa que somente áreas pequenas podem ser tatuadas antes da pessoa sentir fraqueza e febre. Ikeuchi tem 2 tigres em seu peito. O emblema do samurai. O tigre é altamente admirado pela Yakuza. O tigre é um dos animais mais ferozes de todos. E a Yakuza, é claro, se orgulha de ser intensamente violenta, feroz e implacável. Os japoneses acreditam que todas as imagens no corpo devem estar em equilíbrio e harmonia. Desenhos geralmente incluem imagens espelho. Colocando em outra perspectiva, tudo que tem na frente tem também atrás. A maioria dos desenhos vem em par. O tigre e o dragão, um complementa o outro. No Japão, nós temos um antigo conceito de desenho chamado Dugo.
ou tigres e dragões. Esse é o tigre. Esse é o dragão. Eles formam o Dugô. O tigre afasta demônios e doenças, enquanto o dragão atrai boa sorte. Dragões também são considerados terríveis e extremamente poderosos, o mesmo que a Yakuza se considera. O trabalho completo de arte leva a assinatura de Horizen. Hoje em dia, Horizen faz sua assinatura bem maior que esta. A assinatura também é símbolo de status. Se o artista da tatuagem é famoso, é sinal que você tem dinheiro. Por isso que o artista faz, não só porque o artista quer que as pessoas saibam que foi seu trabalho, mas a Yakuza quer passar para as pessoas a seguinte mensagem: olha, eu tenho o melhor artista de tatuagem me tatuando. O mestre tatuador Horizen juntou-se à Yakuza quando tinha 20 anos e rapidamente se tornou o líder de sua gangue. Ele se casou, começou uma família e se tornou tatuador. Mas sua vida na Yakuza e seu trabalho como artista entraram em conflito. Eu sabia que não poderia ser da Yakuza e tatuador. Se eu fosse da Yakuza, eu tinha que cumprir meus deveres como membro. Mas uma vez dentro, não é fácil sair. Uma vez que se faz o juramento para a gangue, o único modo de sair é cortando seus dedos. Corpo Marcado está decodificando as tatuagens da Yakuza. As imagens codificadas revelam os segredos dessa violenta organização criminal familiar. Yakuza literalmente significa perdedor ou perdendo a mão. O nome da gangue vem da pior mão no jogo de cartas japonês Hanafuda. 8, 9 e 3. Ou Yakuza. Os vestígios da ordem da Yakuza remetem aos Machiyoku, do século 17, ou servos da cidade, que protegiam seus vilarejos das forças invasoras. Esta imagem, estilo Robin Hood, ainda tem apelo com os japoneses. A Yakuza gosta de dizer sobre eles mesmos que eles são Ninkyu Dantai, um grupo cavalheiresco. E a frase que usam geralmente é: combatemos os fortes e ajudamos os fracos. A Yakuza era feita de dois grupos: Tekiya, ou mercadores de rua, e Bakuto, apostadores. Quando falamos da Yakuza moderna, na realidade estamos falando sobre os Bakutos, apostadores. E por apostarem há muito, saíram ramificações, fazendo extorsões, corporações que exploram e chantagem. A Yakuza moderna começou depois da Segunda Guerra Mundial como negociantes do mercado negro. O maior grupo, o Yamaguchi Gumi, são essencialmente de estivadores em Kobe, que expandiram para a expedição e controle das docas para vender coisas ilegais, vendas no mercado negro e vendas de drogas. Eu fazia a coleta de pagamentos e cobrava juros das pessoas. Salões de pachinko, por exemplo, teriam que pagar por proteção. A Yakuza exige lealdade e a tatuagem se tornou a maior prova de dedicação. Se você tinha uma tatuagem, você era da Yakuza. Se não tinha, era cidadão respeitável. E deveria cobrir o corpo todo. Segunda pele. A Yakuza usa a tatuagem para mostrar resistência. O ato da tatuagem em si tem significado e também o quanto do corpo é coberto. E quantas horas você passou fazendo? Um Yakuza tira a camisa e você vê esse corpo todo coberto de tatuagens e diz: nossa, esse é um cara que ficou horas fazendo, horas de dor. Isso é assustador. A Yakuza sempre carregou esta estigma e fez disso sua marca de orgulho. Os primeiros criminosos tatuados no Japão datam de 1600. Já no século XVIII, um sistema complexo de marcas era usado para identificar criminosos, identificar seus crimes e o número de condenações. Alguns criminosos tinham que tatuar o personagem de um cachorro na testa, o que no período significava criminoso. Logo, a tatuagem começou a mudar, ao invés de criar